Aleluia. Glória a Deus. Tu já sabes o que vou pedir. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Eita, Deus grande. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito Aleluia. bem, pois me conheces como ninguém. Glória a Jesus. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Graças a Deus que nos dá vitória mediante a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Ele é onisciente. Ele penetra todas as coisas. Glória a Deus. Queridos, vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que tenho mais uma oportunidade que Deus me dá para ministrar mais uma lição bíblica, dizendo que EBD tem o melhor para você. Vamos ministrar agora a aula número 3, para 17 de janeiro de 2021, amanhã. Amém? O título é O Batismo no Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas do céu. Dizendo que nós ministramos a lição bíblica produzida pela CPAD, cujo tema para esse trimestre é o pentecostalismo, né? O glória a Jesus. Oremos, Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, te glorificar pelas bênçãos que o Senhor nos deu, pela graça da nossa recuperação, meu Deus, meu querido Deus. O Espírito Santo nos guie nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Querido textuário de nossa lição, pastor Paulo Eugênio, a paz do Senhor. Querido pastor lá de Altônia. Textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, que diz: porque na verdade, Atos 1 e 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. A verdade prática da lição diz assim, ó: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E agora, e para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Preste atenção, batismo no Espírito Santo. A leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 13, que diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, que cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um na nossa própria língua? E quem somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiro romano, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossos própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros também zombavam, dizendo: eles estão cheios de mortos, estão embriagados. Glória a Deus. O objetivo da nossa lição geral é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. E os objetivos gerais são 3. Primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo. Segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. Terceiro, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Querido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ele reflete a busca de uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Aleluia. Por isso, de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual do cristão. A maravilhosa experiência do Espírito capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo e não por refinamento formal e intelectual. Embora esse possa ter um importante papel desde que esteja sob o domínio do Espírito Santo. Não existe maior riqueza para um homem que aceitou Jesus como seu Salvador do que ser batizado no Espírito Santo, ser imergido no Espírito. Portanto, é preciso desejar essa experiência, comunicá-la e estimulá-la entre os alunos. Uma vida sob a virtude do Espírito é a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. Poucas igrejas hoje estão dando ênfase à ação do Espírito Santo nas suas ações. Por isso, tantos problemas. Porque quem deve guiar a igreja de Deus, quem deve guiar os servos de Deus, quem deve orientar os servos de Deus para qualquer ação na igreja é o Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. O que significa batismo no Espírito Santo? No Novo Testamento, nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. A igreja que diz que quando você recebe Jesus como Salvador, você já foi batizado. Não. Você recebeu o Espírito Santo.
Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo. Mas não é o batismo. Você recebe o selo. Então, são duas bênçãos espirituais distintas e concedidas por Deus em Cristo Jesus. Subtópico 1 fala sobre o fenômeno do Pentecoste. São Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto. Receber a promessa do Pai. São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Os discípulos deveriam esperar em Jerusalém o seu cumprimento, conforme está em Atos, capítulo 1, 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Atos capítulo 2, 2 e 4. Então chegamos a essa conclusão também pela aplicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Capítulo 11, versículo 15 e 16, Pedro dá essa explicação. Isso reforça a ideia de que cheio do Espírito, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Oh, glória! Mas em outra parte do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Você e eu fomos chamados para vivermos na plenitude do Espírito. Para navegarmos no oceano do Espírito. Eita Deus! Subtópico 2 da nossa lição fala duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Observe, não é que nem levantou a mão. Quem nasceu de novo, quem nasceu da água e do Espírito, tem o Espírito. Não é que levantou a mão. E esse nascimento, a Bíblia dá uma ênfase como nova criatura. Glória a Jesus. Então é possível a pessoa estar dentro da igreja e não estar nascendo de novo. O Espírito Santo habita em todo crente. Vamos ver o que diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita, mora em vós? Está vendo, irmãos? Olha a responsabilidade. Capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim ainda para nós: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, é muita responsabilidade ser crente em Jesus, ser cristão. Você passa a ser guiado pelo Espírito. Você não tem mais o controle da sua vida. É o Espírito que começa a guiar a sua vida. Que ele começa a morar em você. E outra coisa, Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 9, quem não tem o Espírito não é cristão. E muitas pessoas dizem, eu sou cristão. Irmão, ser cristão é ser seguidor de Cristo. Não é nominal. É ser seguidor de Cristo. E não é fácil. Capítulo 8 de Romanos, versículo 9, Paulo diz aqui, ó: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Quem é de Cristo tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Aleluia! Aleluia! Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Porque o discípulo já tinha a vida eterna e o Espírito mesmo antes do Pentecoste. Porque quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito. Outra coisa, o batismo no Espírito Santo não é credencial para a salvação. Mas aqueles que são salvos devem buscar o batismo no Espírito Santo. São Lucas capítulo 10, versículo 20, nós percebemos que o Espírito Santo já estava no discípulo. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, aleluia, aleluia, eram crentes. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a benção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da convenção. Sobre o tópico 3, fala conceito teológico. Ser batizado, glória a Deus, no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e de respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Eu não concebo que um crente diga que é batizado no Espírito Santo, é cheio do Espírito e não tem vontade de pregar a palavra, vontade de falar de Jesus. Não vive uma vida renovada pelo Espírito. São Lucas capítulo 24, 49. Aleluia. Glória a Deus. São Lucas 24, 49 está assim escrito: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, amado, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Trata-se de uma experiência que ocorre após a regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, todos. E em todos os lugares e em todas as épocas. Glória a Deus nas alturas do céu. Aleluia. Tópico 2 fala o propósito do batismo no Espírito Santo. Para quê? Para que serve? Eita Deus, o batismo no Espírito Santo. Queridos, considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação. E ambas as experiências são coisas distintas. Glória a Deus. Como verdade pentecostais, fundamentadas de maneira robusta no Novo Testamento. Então é necessário saber qual o propósito do batismo no Espírito Santo. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Segundo, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Você recebe o batismo no Espírito Santo e com fogo para lhe purificar. Terceiro,
o revestimento pleno do poder de Deus. E vocês vêem na experiência de Atos 2 que primeiro os irmãos foram cheios do Espírito Santo. E finalmente a proclamação ou testemunho de Cristo. Então todos que recebem o Espírito Santo, ele recebe a capacidade para pregar a palavra, para testemunhar de Jesus Cristo. Aleluia. A capacitação do Espírito. Então é do conhecimento da maioria de quem estuda a Bíblia, de que a ideia do termo batismo quer dizer imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Glória a Jesus. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 5, está assim escrito. Efésios 3 e 5. E qual do outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e aos profetas. Então, o Espírito Santo foi revelado aos santos homens e aos santos profetas. Poder para testemunhar ato útil e também para profetizar. O dom de profecia, ele vem após o batismo. Então, quem não é batizado no Espírito Santo não recebe o dom de profecia, porque é a ação do Espírito. 11:28 de Atos. E levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, certo profeta Ágapo, pelo Espírito, profetizou que haveria fome naquela região e aconteceu. Outra coisa, através da ação do Espírito Santo, você realiza milagres. Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 15 e 19. Tem que ser a Bíblia, filho, que fala. Romanos 15, 19, diz assim, ó. Pelo poder dos sinais e prodígio na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo pelo poder do Espírito. O Evangelho, querido, não é estratégia, não é querer enganar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Subtópico 3, do tópico 2, diz assim, ó, uma necessidade real e atual. Eu tenho percebido que nos cultos hoje, cristãos, vamos ser sinceros, não estão se dando ênfase ao Espírito Santo, não. Salvação de vida e batismo no Espírito Santo deve ser uma constante nos cultos. E não é com arrumação, com aplicação de técnicas. Não. O batismo no Espírito Santo é fruto de oração, consagração. Então nós, homens pregadores, devemos mostrar a necessidade
da igreja buscar mais o Espírito Santo. Buscar o poder do Espírito. Para que se evidenciem os milagres e as maravilhas. Aleluia. Que estão se afastando da igreja. Por falta de consagração. Por falta de busca do Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia do Pentecostes, porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida pelo poder para salvar. Ora, as igrejas não estão praticamente nem saindo para evangelizar mais. Pescar de casa em casa. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regra rígida no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente. Mas é necessário, para se receber o batismo no Espírito Santo. Primeiro, arrependimento sincero. Arrepender-se é voltar atrás e deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. Segundo, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo. Terceiro, oração e paciência. Os irmãos em Atos dos Apóstolos, eles ficaram 10 dias orando para poder receber o batismo do Espírito Santo. E quando receberam, eles estavam sentados. Eu creio cansado. E na sua fraqueza, Deus manifestou o seu poder, que foi uma promessa de Jesus, que ao chegar ao céu, mandaria o Consolador. E a prova de que Jesus chegou ao céu foi a vida do Espírito Santo. Amém? O terceiro e último tópico da nossa lição fala o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas. Que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Todos convertidos têm o Espírito Santo. Mas nem todos recebem o batismo. Vamos no capítulo 5, versículo 5. Eu gosto de trabalhar com a minha ferramenta, que é a Bíblia de ensino, filho. 5 e 5, fala assim, ó. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo. Subtópico 1 do tópico 3 fala as outras línguas agora. As outras línguas é a glossolalia, são inteligíveis e evidências externas, física e inicial do batismo no Espírito Santo. Irmão, a nossa declaração de fé, a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela diz que nós cremos, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença do Espírito Santo. Então, na declaração de fé, ela acrescenta que nós cremos, não só na evidência inicial, mas também na comprovação da ação do Espírito. Sabe qual é a comprovação? É os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22. E também a manifestação dos dons espirituais. Então, o batizado no Espírito Santo, ele mostra os frutos do Espírito. Não é só tacar, não. Se você não tem os frutos do Espírito, você tem que analisar que tipo de batismo é esse. Gálatas 5, 22 fala sobre o fruto do Espírito.
A evidência inicial de falar em língua é o batismo, mas o fruto do Espírito está aqui. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito é, olha aqui, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui está o fruto do Espírito. Então, se a pessoa diz que tem o Espírito, é batizado no Espírito Santo, mostra os frutos. Porque cada árvore se conhece pelos seus frutos. E também os dons espirituais, que está manifesto lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios 14 e 1. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então a busca dos dons espirituais, queridos, deve ser um anelo daquele que recebeu o batismo do Espírito Santo. Porque a fonte é o próprio Espírito Santo. Vamos adiantar, que é só uma sinopse. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46, nós vimos que na casa de Cornélio ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O evento que aconteceu em Atos 2, ali havia cerca de 15 nações. E o Espírito, entendeu, utilizou ali aquelas pessoas nas suas próprias línguas. E quem estavam presentes ouvia falar em sua própria língua. Foi uma manifestação ímpar. Porque é fato na Bíblia que só acontece uma vez. Então, de forma genérica, no derramamento pleno, houve só ali. Qual a função da língua estranha? Ela sinaliza a presença do Espírito. O dom de língua, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Amém? As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois os apóstolos a descrevem como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus. Ai, cante, aleluia. Pelo qual conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos ao Espírito e louvamos a Deus. Isso é lindo, é glorioso. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, para as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade espiritual. Nós precisamos sermos sensíveis à ação do Espírito. Glória a Deus. Subtópico 3 fala sobre a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Joel capítulo 2, versículo 28 a 32 fala sobre isso. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo do Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia do Pentecostes, com a descida, glória a Deus, do Espírito Santo, somente o falar em língua, versículo 4, veio para ficar. E ele se repete em Atos 10, 44 e Atos 19. Mas os outros dois, que foi um som, como de um vento veemente e impetuoso, e língua repartida como que de fogo, ocorreram uma só vez. E ele não se repete mais nunca. Porque eu falei anterior, há fenômeno que Deus permite que aconteça somente uma vez. Então, aquele fenômeno de Pentecostes é um deles. Glória a Deus. A atualidade da língua, queridos, a promessa deve ser de ser batizado no Espírito Santo é para todos, como eu já falei. Amém? Então, cada pessoa recebe o Espírito e dá resposta diferente. Porque o Espírito Santo, ele funciona nas suas multiformas. Então, é uma experiência distinta da conversão. E que capacita o crente a testemunhar de Jesus.
e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que é a manifestação do Espírito Santo. É atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Cujo sinal físico visível inicial é o recebimento do falar em línguas estranhas. Aí eu termino a minha lição, querido, de forma resumida, pois existe uma disciplina teológica, paraquetologia, que ela estuda só sobre o Espírito, é muito conteúdo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto. O Senhor nos dê graça e paz. Obrigado a todos que participaram comigo assistindo esta live. Amém? Estude a Bíblia. Peça graça a Deus e receba o Espírito em sua vida. Amém? Para poder vencermos a luta diária. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela bênção, pela graça que nos deste, de estarmos em tua presença, meu Deus, mais uma vez ministrando esta linda lição. Só a graça do Espírito pode nos capacitar para isso. Abençoe a todos os internautas, meu Pai. Abençoe a todos, que cada um possa buscar a presença do Espírito Santo em cada vida, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Um abraço para todos. Temos um excelente dia com Jesus.